Levanta as tuas mãos aos céus, queridos. E vamos dar a Jesus o nosso melhor aplauso esta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 21. Quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus no seu lugar. João capítulo 13, versículo 21. É tão bom estarmos aqui na casa do Senhor. Você que está aí na sua casa acompanhando a gente pelo YouTube, oramos para que essa graça e favor também esteja sobre o seu lar. João capítulo 13, versículo 21. Quem encontrou diz amém. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E o tema da mensagem esta manhã é: quem vai se assentar à mesa? Você pode dizer isso comigo? Fazer essa pergunta junto comigo? Quem vai se assentar à mesa? Eu quero falar um pouquinho sobre isso esta manhã. Espero em Deus que esta mensagem traga paz ao nosso coração e direção para a nossa vida. João 13, 21 diz assim, todos encontraram? Amém? Diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse para quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele em quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, Judas Iscariotes, filho de Simão. Versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás, e disse-lhe, pois Jesus: o que faz depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito por qual Jesus dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que for necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e isto já era noite. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra nesta manhã. Pedimos que o teu Espírito fale ao nosso coração e que nós, como igreja, hoje, sejamos preparados para sentarmos à mesa do Senhor. Que a tua mão, tua graça, teu poder esteja com este povo, com esta igreja, cada pessoa aqui no templo e cada pessoa também que está em casa agora acompanhando junto conosco. Que o teu favor repouse sobre nós, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por favor. Irmãos, esse texto que eu li com vocês nos fala da primeira ceia. A primeira ceia foi ministrada por Jesus. A primeira ceia estava à mesa Jesus e os seus discípulos. E o texto que nós acabamos de ler hoje aqui vai contar algo muito interessante para a gente. Porque na mesa, na ceia, Jesus decidiu separar o traidor e os fiéis. Jesus tolerou andar, ou Jesus permitiu que andasse junto dele 3 anos e pouco, fiéis e traidores. Mas o dia da ceia
Quando Jesus foi ministrar a ceia, Jesus ele decidiu separar quem é fiel, quem é traidor. Eu acredito que Jesus já havia sentado várias vezes para comer com os discípulos, claro. E às vezes que ele comeu com os discípulos, comeu junto o traidor e comeu junto quem era fiel. Eu acredito que Jesus havia celebrado a Páscoa. A Bíblia conta Jesus celebrando a última Páscoa para instituir a ceia, porque ele seria o Cordeiro Pascual. Mas naqueles 3 anos com os discípulos, com certeza, Jesus sentou e comeu Páscoa com eles outras vezes. Sentava para comer fiel, sentava para comer traidor. Mas na ceia, no dia da ceia, Jesus decide fazer esta separação. Judas, igreja, e preste atenção no texto que eu vou pregar para você esta manhã. Eu quero que você deixe essa palavra entrar dentro de você e nunca mais sair. Judas Iscariotes esteve ao lado de Jesus durante todo o ministério de Jesus. Durante todo o tempo, todo o ministério de Jesus, Judas estava ali. Eu poderia dizer, irmãos, que Judas participou de quase todos os momentos com Jesus. Exceto alguns momentos que Jesus separava alguns discípulos, chamava alguns discípulos para estar com ele. Fora isso, a maioria, quase todos os momentos que marcaram o ministério de Jesus, quem estava lá? Judas. Judas e todos os discípulos. Judas viu Jesus fazer milagres. Viu ou não viu? Viu. Judas viu provisões. Judas viu Jesus prover. Judas viu Jesus ensinando. Judas viu Jesus ensinando no monte, o sermão da montanha. Quando Jesus falou do sermão da montanha, Judas estava lá. Quando Jesus falou, bem-aventurados, puros de coração, os limpos de coração, Judas estava ouvindo essa mensagem. Quando Jesus falava as parábolas para a multidão, Jesus chamava os discípulos e ele explicava as parábolas. Judas estava lá quando Jesus contava as parábolas e quando Jesus explicava as parábolas. Quando havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças com fome, e havia apenas 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplicou os pães e os peixes, e cada discípulo saiu distribuindo pão e peixe, certamente Judas estava lá e ajudou a distribuir. Quem sabe até ajudou a contar, quando sobrou 12 cestos cheios, Judas estava lá na multiplicação dos pães. Quando Jesus estava no barco e a tempestade veio e Jesus acalmou a tempestade, Judas estava lá. Quando os discípulos estavam já dentro do barco e na terceira vigília da noite, Jesus veio andando sobre as águas para acalmar a tempestade, Judas estava naquele barco, ou seja, Judas também teve suas tempestades acalmadas por Jesus. Judas viu Jesus curar enfermos, expulsar demônios, enfim. Além de tudo isso que Judas viu e Judas participou, a Bíblia nos diz que Judas também era o tesoureiro daquele ministério. Ele cuidava do dinheiro. Quando alguém dava uma oferta, quando alguém trazia alguma ajuda, Judas cuidava do dinheiro. Judas estava ali com a bolsa, ele era o tesoureiro daquela equipe. Olha que coisa interessante. Como que Judas está tão próximo de Jesus o tempo todo? Como que Judas está tão próximo junto dos outros discípulos? Judas participou, irmãos, de livramentos, bênçãos e milagres com Jesus. Diz comigo, ele participou de livramentos, bênçãos e milagres. Você pode repetir isso comigo? Diga, Judas participou de quê? Diga, livramentos, bênçãos e milagres. Quem sente algum momento na vida que já teve um livramento por Jesus? Quem aqui já sente que foi abençoado por Jesus alguma vez na vida? Quem sente que já viveu um milagre alguma vez na vida? Diga glória a Deus bem forte aqui esta manhã. Judas viu livramento, bênçãos, milagres. Judas viu Jesus. Judas foi chamado por Jesus. Judas escutava Jesus. Mas apesar de tudo isso,
apesar de Judas ter participado de quase todos os momentos com Jesus e os discípulos, eu poderia dizer que quase todos os momentos em que estão os 12 discípulos, Judas está. Todos os momentos que estão todos os discípulos, Judas está junto. Porém, teve um momento, irmãos, de extrema importância, que Judas não pôde participar. E aqui está o foco da minha mensagem esta manhã. Houve um momento que Judas, esse Judas que pode participar de tudo, ele pode saber quanto que tem na bolsa, quanto que eles têm de recurso, ele pode ver Jesus ensinando, ele pode ver milagres, ele pode escutar a voz de Jesus, ele pode ver Jesus todos os dias, ele reconhece Jesus de longe, ele sabe quem é Jesus, tanto sabe que ele entra no Getsemane e dá um beijo em Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele não estava confundido. Mas apesar de tudo isso, Judas não pôde participar da ceia. Olha isso. Ele pôde participar de quase tudo, mas da ceia, Judas não pôde. Judas pôde andar com Jesus, mas ele não pôde ficar na mesa. Presta atenção que eu estou ensinando para você esta manhã. Ele pôde participar de tudo que teve, mas da mesa ele não pôde ficar. E eu te convido esta manhã, estou sendo enfático, eu te convido esta manhã, você que está aqui, você que está em casa, a prestar atenção o que o Espírito de Deus hoje vai trazer ao nosso coração. Se nós pudéssemos pegar Jesus e dizer que Ele é o pastor, e os 12 discípulos são as ovelhas, eu poderia dizer que Judas foi em todos os cultos. Se eu pudesse hoje dizer que cada vez que Jesus estava ensinando para os discípulos, era uma escola bíblica, Judas participou de todas. Judas estava nos estudos bíblicos, Judas estava nos cultos, Judas viu milagres, escutou testemunha de outras pessoas falando. Quando outras pessoas diziam, olha, eu fui curada por Jesus, Judas viu. Quando Marta e Maria contaram testemunho, meu irmão Lázaro ressuscitou, Judas escutou aquele testemunho, ele escutou as pregações, mas no dia da ceia, ele não pôde ficar na mesa. E a pergunta para a gente essa manhã, para a gente tentar responder uma pergunta, e trazer algo para a nossa vida é, por que Judas não pôde ficar na mesa? Sabe por que Judas não pôde ficar na mesa? Porque foi na mesa da ceia que Judas foi revelado como o traidor. Parece que Jesus revela quem é quem no fim. É quando ele separa o joio do trigo. Foi na mesa da ceia que Judas foi revelado como traidor. Olha comigo na sua Bíblia, por gentileza. Versículo 21. Ainda João 13, versículo 21, por favor. Versículo 21 diz assim, quem encontrou diz amém? Esta manhã é uma palavra pastoral para a igreja, já que é manhã de ceia. Diz assim, versículo 21. Tendo Jesus dito isto, turbou em seu espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Versículo 25, por favor. E inclinando sobre o peito de Jesus, disse, João está dizendo, Senhor, quem é? João pergunta para Jesus, quem é que vai te trair? Quem é o traidor? Aí Jesus diz assim, e Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o que, igreja? Um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Quando João perguntou a Jesus, quem é o traidor? Jesus então explicou, e está na mesa. A ceia ainda não havia começado, eles estão na mesa para a ceia. Jesus vai falar da ceia, vai ministrar na ceia, mas antes ele fala, alguém vai trair. João pergunta, quem é Jesus? Jesus então explica, olha, quem eu der um bocado, um pedaço de pão,
molhado no vinho, esse é o traidor. Jesus então pega um pão, um pedaço de pão, ou um bocado, quando junta, e ele molha. E ele molha ali no vinho. E a Bíblia diz que após ele ter molhado, ele pega o pão encharcado, está vendo? O pão encharcado de vinho. E ele entrega para Judas o pão. O que representa o pão encharcado de vinho? O pão encharcado de vinho representa o corpo de Jesus antes do sacrifício. Antes do sacrifício, o sangue de Jesus está nele, no corpo. Então, o pão encharcado de vinho representa o corpo de Jesus antes de ser o quê? Crucificado, antes do sacrifício. Observe que na hora da ceia não é o pão molhado no vinho, mas a gente tem o pão separado e o suco, o cálice. Um representa o corpo, o outro representa o sangue derramado. Mas o pão encharcado de vinho representava o corpo de Jesus antes do sacrifício. E por que Jesus está fazendo isso? Ele entrega o pão encharcado de vinho, o pão molhado ali no vinho, e ele entrega ele para Judas. Por quê? Porque Judas se interessava apenas no reino dessa terra. O interesse de Judas não é no Jesus Messias que salva o reino dos céus. O interesse de Judas é em Jesus, aquele que vai ser e vai implantar o reino ali no meio dos judeus, queria libertar os judeus de Roma. Ou seja, o interesse de Judas é no reino terreno, nas coisas da terra, nas coisas deste mundo. Então Jesus oferece a ele um pão encharcado no vinho. E quando Jesus entrega isso a Judas, Jesus está exatamente trazendo esse entendimento. O símbolo, ou seja, a ceia que nós vamos participar daqui a pouco, e você tem na sua mão o cálice, e você tem na sua mão o pão. A ceia que nós vamos participar daqui a pouco, irmãos, ela é um símbolo, é um memorial, não de Jesus antes da cruz, do Jesus apenas que multiplicava o pão e peixe, do Jesus que fazia milagres, do Jesus que dava as coisas, que expulsava demônio, que deixava as pessoas melhores do que estavam antes. A ceia, o símbolo da ceia, o pão e o cálice, não é o símbolo de um Jesus antes da cruz, antes de ser crucificado. Muito pelo contrário, o pão e o cálice é um símbolo do nosso Senhor Jesus, é uma memória do nosso Senhor e Salvador, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, que teve o seu corpo totalmente ali dilacerado, que teve o sangue, derramou todo o sangue até a última gota de sangue por mim e por você, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. A ceia é para lembrar eu e você que por causa do sangue de Jesus os nossos pecados foram perdoados. Quem entende isso diz glória a Deus comigo essa manhã. Judas não entendia essa mensagem. Judas não conseguia compreender essa mensagem. Judas está ali na ceia, ele está sentado na mesa, ele se assenta na mesa para participar da ceia, mas Judas está na ceia, mas o pensamento de Judas está nas moedas que ele iria receber para trair Jesus. Ele está na mesa, mas o pensamento dele está nas moedas que ele vai receber. O pensamento dele está como ele vai fazer para trair Jesus. Como é que é as moedas, o beijo que ele vai dar. Judas está planejando tudo isso na sua mente, no seu coração. Ele está na mesa, mas ele está pensando naquilo que tem para receber, nas moedas. Por isso, o traidor não poderia comer da ceia. Quem está entendendo até aqui diz amém. O que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? Jesus convidou Judas para sair da mesa. O tema da minha mensagem esta manhã é: quem vai se assentar à mesa?
Jesus convidou Judas para se retirar. Você quer ver? Versículo 27, olha comigo. João dá detalhes para nós nesse texto. E João está dizendo aí no versículo 27, quando você encontrar, você diz amém. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazes? Faz o quê? Depressa. Jesus vira para Judas, entrega a ele o bocado e diz para ele: Judas, o que você tem que fazer, faz logo. Judas, o que você tem para fazer, faz agora. Ou seja, vai fazer o que está no teu coração, vai fazer aquilo que você quer. É um convite educado para Judas sair da mesa e ir fazer o que ele tinha que fazer, porque o coração de Judas não está ali, está nas moedas que ele tem para receber. Então, quando Jesus convida Judas a sair, Judas levanta e Judas vai buscar as suas moedas para depois trair Jesus ali no Getsêmanes. Mas a traição de Judas não é apenas quando ele pega as moedas, mas é quando ele já programa e decide isso no coração. Por isso que Jesus disse que no Antigo Testamento se dizia: não adulterarás, não pratique o adultério. Jesus diz: eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher e desejar no coração, esse já o quê? Já adulterou. Jesus vai dizer que não é mais apenas o ato, mas a intenção. Então escuta uma coisa nesta manhã, minha amada igreja. A ceia revela quem eu sou. Você pode dizer isso comigo esta manhã? Diga comigo: a ceia é na mesa que se revela quem eu sou. Fiel ou traidor? É no dia da ceia. É a ceia. A ceia revela isso para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve acerca da ceia, o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, ele diz assim: por isso, cada um deve fazer o quê? Examinar a si mesmo. E então coma o pão e beba o cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. A ceia faz isso. Agora, tem uma coisa interessante, que a ceia que a gente participa aqui na igreja todo mês, a gente precisa basear no que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo diz assim: cada um examine, não é eu julgar você. Ah, pode, não pode, pode, não é isso. Cada um, que é a igreja? Examine a si mesmo. Na ceia aqui na igreja, enquanto nós estamos aqui, nós examinamos quem é a igreja? A nós mesmos. Mas haverá uma ceia que nós seremos o quê? Examinados. Na ceia que Jesus ministra, é Ele quem examina. Então, quando Ele vai ministrar a ceia ali, junto dos discípulos, Ele examina. E Ele diz: Judas, para você, o pão molhado do vinho representa o que você quer, Judas, as coisas dessa terra. O que você quer fazer, faz de uma vez. A vida que você está doido para viver, viva de uma vez. É isso que Jesus está dizendo para Judas. Agora, quando a gente vai para o texto de Apocalipse, capítulo 19, e eu já vou terminar a mensagem, me faz a gentileza, Apocalipse 19, versículo 7. Olha comigo esse texto, irmãos. Eu vim trazer essa mensagem ao seu coração com todo o amor que eu tenho a essa igreja. Mas é uma mensagem que precisa estar na nossa vida, para a gente estar em alerta. Apocalipse 19, o versículo 7. Quem encontrou diz amém. Diz assim:
Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa, a igreja, se aprontou. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora olha o que diz o verso 9. Disse-me, escreve, bem-aventurados. Diz comigo, bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Mais do que feliz. Bem-aventurado aqueles que são, meus irmãos? Chamados. Bem-aventurados aqueles que são chamados. Vamos dizer de novo? Bem-aventurados aqueles que são chamados. Chamados para quê? A ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A ceia que fazemos na igreja todos os meses é uma preparação para esse grande dia. A ceia que nós participamos todos os meses aqui na igreja, no templo, é uma preparação. Assim como o louvor que nós adoramos aqui é uma preparação de quando estivermos no céu, adorando a Ele pelo século dos séculos. A ceia aqui é uma preparação. Mas haverá uma mesa, haverá uma boda, haverá uma ceia no céu, a bodas do Cordeiro. E aqui em Apocalipse capítulo 19 está dizendo, olha, vamos nos alegrar, regozijemo-nos, vamos dar a Ele glória, porque chegou as bodas do Cordeiro. Agora, o versículo 9 diz, e eu quero que você observe comigo o versículo 9, porque o versículo 9, ele é o oposto do texto que eu li com você na primeira ceia. O versículo 9 diz assim, bem-aventurado aqueles que são chamados. Aqueles que são que, igreja? Chamados, convidados a bodas do Cordeiro. Judas foi convidado a sair, porque ele era o traidor. Mas João agora, João que repousa no peito de Jesus e pergunta, quem é o traidor? Aí Jesus fala para João, quem eu dei um bocado molhado. Agora João de novo está tendo uma visão no Apocalipse. João participa da primeira ceia e tem a visão na última. E agora o Senhor vai revelar para ele, dizer, João, lembra da primeira? Judas é convidado a sair. Agora ele está dizendo, João, escreve, porque na ceia, na bodas eterna, bem-aventurado aqueles que forem o quê? Convidados a sentar à mesa. Bem-aventurado aqueles que serão o quê? Chamados. Então eu preciso trazer uma coisa para o meu coração para a gente fechar esta manhã. Duas situações e eu fecho. Primeiro, na verdade, que duas situações eu preciso trazer para o meu coração. O que eu preciso fazer, ou quem eu preciso ser para ser chamado. O que eu preciso para ser chamado, para estar na ceia, na bodas do Cordeiro. Duas coisas. Primeiro, receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso nós já fizemos. Isso nós já fizemos. Isso nós já fizemos, igreja. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para ser chamado para aquela ceia é o que, igreja? Entregar a minha vida a Jesus. Segunda coisa que eu preciso fazer: não trocar Jesus por moedas. Foi o que Judas fez. Um dia Jesus falou, vem Judas, e Judas foi, eu vou. Caminhou com Jesus, estava no culto, estava de tudo, Judas está lá de tudo, e ainda andava com dinheiro, tudo ele está lá, mas no dia da ceia, ele foi convidado a sair. Misericórdia.
Então eu preciso aprender que para estar naquela ceia, para estar nessa, quase eu decido. A gente chega para o culto, nós decidimos, está lá fora. Quando você chegou lá fora, alguém julgou você? Alguém disse para você, não, você... Foi? Sim ou não? Com essa roupa aí, não. Foi? Não. Você pensou e pegou. Porque nós a recebemos a Jesus. Posso ouvir um amém? Mas para aquele dia, eu preciso me manter fiel até o último dia da minha vida e não trocar Jesus por moedas. O que é isso, pastor? É não trocar Jesus pelas coisas deste mundo. É não trocar Jesus pelo pecado. É não trocar Jesus pelas paixões da minha carne, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu sou, pelas minhas emoções, pelo meu achismo, pelo meu descontrole. Não, eu não posso trocar Jesus por essas coisas. Senão eu vou ser igual Judas, eu vou andar, escutar, participar, ver milagre, ver tudo e não ser chamado. Então, uma coisa interessante, Judas traiu Jesus. Por isso ele foi convidado a se retirar na mesa. Mas se eu e você formos fiéis até o fim, você será convidado a sentar à mesa das bodas do Cordeiro. Porque o nosso nome vai estar lá. A primeira ceia é um exemplo para nós. Judas andou com Jesus 3 anos. Mas o coração de Judas estava distante. Estava preso nesse mundo. Resultado? Podia ir no culto, podia ver milagre, mas não pôde ceiar. Se o nosso coração estiver preso às coisas dessa terra, se nós trocarmos Jesus por moedas, minha amada igreja, escutem isso. Ele não vai deixar que assentemos à mesa. Por isso que Apocalipse 22 diz assim, e eu acho que encaixa tão bem esse texto para o tempo que nós estamos vivendo, para a gente orar. Apocalipse 22, 11 diz assim: Apocalipse 22, 11. Diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, seja justificado ainda mais. Quem é santo, se santifique ainda mais. Olha o que está dizendo. É o último capítulo da Bíblia. Está dizendo assim, quem é sujo e quer viver assim, suje-se mais. Então mergulha mesmo na sujeira. Quem é injusto e quer viver assim, então não faz de conta, seja descarado injusto. Mas outra parte do texto eu acho que aplica para a gente. A outra parte do texto eu acho que aplica para você, para mim. Diz assim, quem é justo, seja justificado ainda mais. Quem é santo, se santifique ainda mais. E o versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados, olha de novo, aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade por onde? Por onde?
Por onde? Pelas portas. Você entrou na igreja hoje por onde? Pela porta. Quem entra pela porta é quem é convidado. Por que o ladrão não entra por porta? Ele entra pela janela, ele faz tanto... Porque não é? Quem entra pelas portas é porque foi o quê? Convidado. Então o texto termina dizendo: sejam mais santos, sejam mais puros. Igreja, seja mais fiel ainda mais à palavra do Senhor nesse tempo que nós estamos, para que a gente possa entrar pelas portas na cidade eterna, na cidade santa, para que a gente entre pelas portas. Por quê? Quem é que vai entrar pelas portas? Aqueles que foram convidados. Entrar pelas portas e participar da ceia, sentar à mesa para estar à ceia das bodas com o Cordeiro. O sonho da minha vida, e o que vai fazer a minha vida valer a pena, é que naquele dia, toda esta igreja entre pelas portas, sente à mesa como convidados. Hoje eu quero orar com vocês, porque hoje nós vamos participar da ceia aqui. Mas eu quero que você participe da ceia aqui hoje comigo, mas com teus olhos não nessa terra, mas com os teus olhos no céu. Eu quero que você participe da ceia hoje comigo, dizendo: Senhor, hoje eu vou participar da ceia, mas o meu anseio é ser convidado, é entrar pelas portas, entrar na cidade pelas portas, é sentar à mesa das bodas do Cordeiro e contigo estar para sempre. Tem um crente aqui comigo esta manhã, igreja. É dizer: Senhor, me ajuda, porque eu já entendi o que eu preciso fazer. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus, eu já fiz, mas agora eu tenho um desafio diário. Eu tenho um desafio todos os dias, que é o quê? Me manter firme, fiel, guardar os mandamentos, não trocar Jesus por moedas. Quem troca Jesus por moedas recebe o pão molhado no vinho. É apenas o Jesus que fazia os milagres nessa terra. Quem permaneceu fiel, continuou sentado na mesa, e aí entendeu o restante da mensagem. Jesus partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, que é entregue por vós. Tem coisas que são reveladas só aos fiéis. Ele pegou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue, é o cálice da nova aliança. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter da ceia. Esse é o entendimento, igreja, que nós temos que ter do reino do Senhor. Aqui, eu decido, mas aqui é a preparação para lá. Lá Ele decide quem entra e quem não entra. Esta manhã eu quero convidar você para a gente orar. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, por gentileza. Eu sei que esta mensagem de hoje não é aquela mensagem para te arrancar da cadeira e dizer glória a Deus, mas é a mensagem que pode te ajudar a entrar no céu. Essa é a melhor mensagem. É a mensagem que vai garantir que naquele dia estejamos lá como convidados, chamados a sentar à mesa do Cordeiro. Por um minuto eu queria que você fechasse os teus olhos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma o pão, beba o cálice. Feche teus olhos um minutinho. Olhe para dentro de você esta manhã. Se for preciso, faça uma oração.
e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus erros, me arrependo dos meus pecados. Se for preciso, faça essa oração agora. Diz para Ele: Senhor, eu quero ser fiel até o último dia da minha vida. Diz para Ele: Senhor, eu não quero participar somente da ceia da Batista Vida. Participar da ceia da Batista Vida é tão fácil, é tão simples. Mas diga: Senhor, eu quero estar assentado junto de Ti, as bodas do Cordeiro. Ora, igreja. Diz para Ele: Senhor, eu quero escutar o meu nome sendo chamado. Uns vão chegar e vão dizer: Senhor, no Teu nome fizemos tantas coisas, expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus vai dizer: olha, afastai de mim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Outros, Jesus vão dizer: vinde, benditos de meu Pai. Ora e diga: Senhor, eu quero ser, eu quero fazer parte daqueles que vão entrar. Por isso eu te peço esta manhã, Espírito Santo, toma esta igreja em Tuas mãos, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, esforça as nossas mãos, nossos pés. Senhor, não deixa a gente vacilar, não deixa a gente desanimar. Deus, quantas pessoas já estiveram aqui ceando, mas agora já não estão. Elas decidiram ir embora, mas nós estamos aqui, Senhor. Deus, tem gente aqui que tem ceado uma vida inteira, sendo fiel, lutando para ser fiel. Oh Deus, aqui estamos nós, oh Deus. Desde o dia em que entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, nós estamos aqui sendo fiéis ao Senhor, participando da mesa, Senhor, mas o meu desejo não é passar 10 anos na Tua presença, não é passar 30 anos na Tua presença. Deus, o meu desejo é passar uma eternidade na Tua presença. Por isso, meu Deus, me ajude a ser fiel até o fim. Ajuda a Tua igreja, Pai. Esta pessoa que está em casa agora, ajuda, Senhor. Esse homem, essa mulher que está sendo afrontado em casa, afrontado pela família, afrontado pelo marido, pela esposa, passando luta com o marido, passando luta com a esposa, passando problema com filhos, passando problema financeiro, passando problema de saúde. Meu Deus, cada um aqui tem uma realidade. Meu Deus, e talvez nós olhamos uns aos outros e nem imaginamos o tamanho da luta que o irmão está enfrentando. Mas eu oro, Deus, para que este irmão, esta irmã, apesar de toda a luta, que ele permaneça fiel. Senhor, não deixa a gente cair em tentação. Senhor, não deixa a gente trair como Judas traiu, mas nos ajude, Senhor. Eu não quero apenas um pão molhado no vinho, nós queremos sentar à mesa, comer o pão, beber o cálice, Senhor, nos alimentarmos da Tua presença, Pai. Por um minuto, igreja, antes de cearmos esta manhã, por um minuto, coloca a mão no teu coração, por favor, põe a mão no teu coração. E ore a Jesus essa noite. Diga essa manhã: Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Diga para Ele: eu quero permanecer fiel. Eu quero guardar os Teus mandamentos. Eu quero entrar na cidade pelas portas.